Olá, gente. Feita aquelas nossas considerações iniciais sobre o curso e sobre o mundo grego, sobre o ambiente da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, que estabeleceu as condições para o surgimento disso que nós iríamos mais adiante chamar de política, já que lá ainda os termos ainda não eram claramente esses, falava de politeia ainda, não é? Foi naquele ambiente da Grécia Antiga, um ambiente de pluralidade, de multiculturalidade, de racionalidade, de liberdade, que proporcionou a ideia da polis, da cidade-estado, com a participação na decisão da construção da lei que a todos obriga, até mesmo pelos os indivíduos da quarta classe, lembram dessa circunstância? Os indivíduos da quarta classe passaram a ter direito a participar da Assembleia, a votar. Então, aí nós dizemos que nós temos o governo de todos, das demos. As demos que foram... O mundo grego foi dividido em demos, e essas demos podiam ter representantes. Daí surge a ideia de democracia. Bom, mas eu não vou mais fazer uma revisão sobre aquilo que a gente viu, porque o nosso propósito é, feito todas aquelas considerações de como foi maravilhoso, de como foi bom a construção da democracia, segue-se a isso uma forte crítica à democracia. Uma forte crítica à democracia que foi feita, sobretudo, pelo principal aluno de Platão, de Sócrates, que nós chamamos de Platão. Platão vai ser o principal herdeiro do pensamento socrático, o mais proeminente aluno de Sócrates, e vai ter uma forte influência no pensamento político ocidental, porque, digamos assim, ele é o primeiro grande pensador a racionalizar a ideia de política. Eu gosto muito dessa colocação de Platão, porque ela vai ser, sobretudo, muito importante para Aristóteles, que vai ser seu principal discípulo, que nós vamos ver logo em seguida. E, basicamente, uma frase similar a essa vai ser dita, muito provavelmente por influência de Platão, vai ser dita por Maquiavel, séculos depois, quase 10 séculos depois. Então, Platão diz: qualquer cidade comum representa, na verdade, duas cidades, uma dos pobres e outra dos ricos, cada qual em guerra com a outra. Repare que ele já começa fazendo uma reflexão muito árdua, uma reflexão muito forte sobre a realidade das cidades-estados na Grécia Antiga. Para Platão não era tão maravilhoso assim. Mas o fato é que o que dá o start para Platão entrar na discussão da política é realmente o julgamento e a condenação de Sócrates à morte. Nós devemos lembrar, ainda que rapidamente, que Sócrates foi acusado de perverter a juventude, de duvidar dos deuses da cidade e de inserir novas divindades na crença das cidades, né? Então ele foi considerado um cidadão pervertido e perversor, né? E veio promover a sua própria defesa, né? Tentando persuadir os seus julgadores de que o que ele estava buscando era fazer com que todos compreendessem que deviam abandonar a preocupação com as riquezas, o poder e as coisas materiais e preocuparem-se mais com as suas almas, com o espírito, com o conhecimento, né? Porque a grande virtude estava no conhecimento. Mas, enfim, Sócrates foi julgado, foi condenado, teve a oportunidade de converter a sua pena em uma pena mais branda, mas não o fez, tinha consciência de que só viraria um exemplo, só entraria para a história se fizesse o sacrifício de mostrar que a reflexão, o conhecimento não eram inúteis. Sócrates era considerado um cidadão inútil. Para que serve o que esse cidadão faz? O que constrói? O que acrescenta dessa filosofia da reflexão política, etc. Então Sócrates foi julgado, foi condenado, e
acabou bebendo cicuta, né, que era um veneno, que era uma das formas de execução na época, e veio a perecer. Então Platão ficou absolutamente indignado com isso. E isso levou Platão ao debate político, porque Platão diz, Platão começa a discutir como pode ser bom, como pode ser considerado bom um regime político que condena à morte o melhor de seus cidadãos. O cidadão de espírito mais elevado, o mais eloquente e proeminente cidadão da cidade, aquele que o oráculo de Delfos disse que era o homem mais inteligente de Atenas. Como pode esse regime ser bom? A democracia, para Platão, mais do que uma farsa, é um regime perigoso. Platão, a partir daí, passou a estabelecer um discurso filosófico, político-filosófico, talvez o primeiro grande discurso do que nós chamamos de filosofia política, contra a democracia, para mostrar como a democracia era um mau governo, sobretudo porque Platão, claro, evidentemente, assim como Sócrates, Platão estabelecia uma crítica muito feroz ao que nós chamamos de sofistas, ou que os gregos chamavam de sofistas. Platão dizia que havia um grande engodo e um grande equívoco em acreditar que a democracia era um regime que estabelecia as leis a partir da vontade de todos. Era um grande equívoco imaginar que a democracia era o governo de todos, que todos tinham influência na democracia e que ela, ao fim e ao cabo, representaria a vontade de todos. Os gregos, inclusive, diziam isso, que a única forma de ser livre é cumprindo a lei. Porque se a liberdade é agir de acordo com a sua vontade, e a lei foi produto da vontade de todos, inclusive da sua, então quando você segue a lei, você está seguindo a sua vontade e, portanto, está sendo livre. E a liberdade seria seguir a lei. Você só é livre na medida em que cumpre, em que segue a lei. Platão vai dizer que isso é um engodo. Mais adiante, alguns séculos depois, milênios depois, o Marx vai dizer algo muito parecido também, mas nós vamos demorar um pouquinho até chegar no que nós chamamos de pensamento político revolucionário. Mas Marx vai dizer algo muito parecido com isso que Platão falou. Platão vai dizer então que os sofistas não tinham compromisso com a verdade. Os sofistas tinham compromisso com o convencimento. Eram extremamente hábeis na arte do discurso e da persuasão, do convencimento. E então os sofistas eram contratados por pessoas de posse, pela elite econômica da Grécia, para treiná-los na arte do discurso. E isso fazia com que a vontade geral que saía das assembleias fosse um engodo. Por quê? Porque Platão vai dizer o seguinte. Platão vai dizer, olha, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, não está interessada em discutir as questões do bem comum. Não está interessada em discutir as coisas da cidade. Ora, a política se debruça sobre as questões do bem comum e sobre as formas de administrar, a melhor forma de administrar a cidade. A política é a ciência do bem, que busca o bem comum, o bem coletivo. Mas a maioria dos cidadãos não está interessado nisso. A maioria dos cidadãos está interessado em satisfazer os seus apetites mais imediatos e a cuidar da sua vida privada. Não tem interesse em participar da vida pública, mas como a democracia permite, eles vão e participam. Mas participam como? Participam sem ter a devida preparação, o devido conhecimento das coisas da vida pública, das coisas da cidade. E, portanto, essas pessoas, que são a maioria, são facilmente persuadidas, são facilmente convencidas pelos argumentos daqueles indivíduos das classes, das elites dominantes, economicamente dominantes, que tiveram a preparação de discurso dos sofistas. Os sofistas experts nisso prepararam aqueles caras e eles vão lá e discursam para... Mesmo todos tendo voz, nem todos têm a capacidade de discursar e de discursar eloquentemente, com a prerrogativa de convencer. O discurso eloquente convence, nem todos têm. Quem tem? Aqueles que foram treinados pelos sofistas.
né? E aí, essa vontade popular que sai da Assembleia, né, não é necessariamente a vontade de todos, é a vontade da elite dominante, que por estar melhor preparada na arte do discurso, na eloquência e no convencimento, conseguiram convencer a maior parte das pessoas que não têm preparação e nem interesse de discutir a política, muitas vezes estão ali apenas por uma obrigação, de que a melhor tese é aquela, e aquela tese é a tese da elite dominante. Então, ao fim e ao cabo, a democracia não representa a vontade da maioria. A democracia representa, na verdade, a vontade da minoria. Conquanto Platão faz uma crítica muito severa. Ele diz, olha, a discussão do bem comum, a discussão da justiça, já que a ideia de política, a virtude maior do bom cidadão é a justiça, e Aristóteles vai trazer também essa discussão, né? Isso deve ser objeto de discussão de todos, né? E aí Platão tem uma frase que é muito famosa, todos nós conhecemos, né? Platão diz: o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. E aí é onde começa a discussão ferrenha de Platão, né? A crítica de Platão fundamental é: a democracia não seleciona os melhores. A ideia do voto não seleciona os melhores. Por quê? Porque os homens são facilmente persuadidos por argumentos não necessariamente verdadeiros. Os homens são persuadidos pela mentira e pelo argumento falso, pelo embuste, pelo argumento enganador, né? E é célebre a famosa discussão de Platão com Trasímaco sobre a justiça. Na verdade, de Sócrates com Trasímaco, né? Platão usa Sócrates, né, em uma discussão com Trasímaco, chamado Diálogo, que está na República, né? Os diálogos de Platão, um deles é a República, e lá na República, Sócrates, usando a maiêutica, que é aquele método de responder uma pergunta sempre com outro questionamento, até forçar o interlocutor a admitir que não sabe sobre o que está falando, né? Esse é um método socrático, a chamada maiêutica. Sócrates encurrala Trasímaco em um debate sobre o que é justiça, até que Trasímaco perde a paciência e responde, né? É muito conhecido essa resposta de Trasímaco, né? Trasímaco diz a Sócrates: eu declaro que a força é um direito e que a justiça é o interesse do mais forte. Repare, a justiça é o interesse e a conveniência do mais forte. As diferentes formas de governo fazem as leis visando os seus interesses e depois as entregam aos seus súditos como sendo justiça e punem como injusto todo aquele que as transgride. Veja que coisa forte. Platão depois vai desconstruir essa ideia de justiça de Trasímaco para dizer que a justiça é uma virtude, né? E não a conveniência do mais forte. Conquanto Trasímaco ali contrapõe uma ideia que ainda hoje é discutida. Se você for em qualquer centro de pós-graduação em ciência política no mundo hoje, tem alguém de filosofia, tem alguém discutindo essa fala de Trasímaco. Trasímaco estava certo. Por mais que Platão tivesse boa vontade de dizer que a justiça é uma virtude, a justiça é a conveniência do mais forte. É o que nós traduzimos por um conhecido ditado popular, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E aí Platão vai dizer que a verdadeira justiça, o cidadão justo e, portanto, o cidadão bom, já que a justiça é a principal virtude, o cidadão que é comprometido com as coisas da cidade e com o bem comum, é aquele cidadão que cumpre a sua missão e a sua tarefa de acordo com o seu lugar na sociedade. O cidadão justo é o que aceita o seu lugar na sociedade. E para Platão, esse lugar na sociedade é dado pela alma, né? O estado proposto por Platão vai partir da perspectiva de que os indivíduos têm almas distintas, né? É o que nós chamamos de alma de bronze, alma de prata e alma de ouro. E a função primordial do Estado, da política, né, seria identificar esses cidadãos, achar esses cidadãos. Então Platão vai dizer o seguinte, presta atenção, aqui nós chegamos no cerne do pensamento de Platão.
Platão vai dizer: a democracia é falha. Nós não conseguimos selecionar os melhores homens da sociedade para o governo pelo voto, porque o homem é suscetível ao engodo, ao engano e aos prazeres mais imediatos. Ele não vota necessariamente pensando no interesse da coletividade, mas no seu interesse pessoal. Ou ele é ludibriado, ele é enganado. Mas é possível substituir a escolha dos governantes através do voto pela escolha do governante através do mérito. Então, Platão propõe uma outra metodologia de escolha dos governantes e dos lugares sociais. Ele diz que no primeiro estágio da vida social, o Estado assumiria completamente, na íntegra, a educação de todos os indivíduos até os 20 anos. Todos teriam a mesma educação, estudariam na mesma escola. E essa escola seria uma escola capaz de identificar habilidades. De identificar a habilidade esportiva, a habilidade bélica, a habilidade artística e a habilidade intelectual. Porque quando chegasse nos 20 anos, todos os indivíduos seriam submetidos a um grande teste, a uma grande avaliação, em extrema igualdade. Por quê? Porque estudaram todos na mesma escola, com os mesmos professores, com o mesmo conteúdo, tudo igual. E aí, aqueles que não tivessem êxito, tivessem aprovação nessa grande avaliação, seriam os indivíduos da alma de bronze. Aqueles sujeitos que se dedicariam ao dia a dia da cidade, à agricultura, à pecuária, aos serviços gerais. Seriam aqueles indivíduos que seriam a mão de obra que faz circular a vida social, a produção de alimentos, a limpeza. Então, esses cidadãos estariam. Então, esse cidadão é justo na medida em que ele aceita esse seu lugar social, que foi determinado por um grande teste que foi igual para todos, e a partir daí ele faz o melhor possível dentro da sua classe, dentro do seu enquadramento social. Aí nós teríamos mais adiante a segunda fase. Aos 30 anos, todos aqueles indivíduos seriam novamente submetidos a um outro teste de conhecimentos gerais. E aí, aqueles indivíduos que não fossem aprovados nesse segundo teste, seriam aqueles indivíduos que cuidariam da defesa da cidade e seriam auxiliares da administração pública. Seriam os funcionários públicos intermediários, ali os generais de guerra, os capitães, a força do exército. Seria a classe intermediária. E somente, repare o que é que Platão vai dizer, depois disso tudo, os caras foram submetidos a um teste aos 20 anos, depois foram submetidos a outro teste aos 30 anos, e depois, dos 30 aos 50, eles seriam submetidos ao estudo da filosofia. E quando chegassem aos 50 anos, eles fariam um novo teste. As almas de bronze já foram identificadas aqui, no primeiro momento, no primeiro teste aos 20 anos. As almas de prata foram identificadas aqui no segundo teste aos 30 anos. Resta agora identificar as almas de ouro. Ou seja, aqueles indivíduos que têm o conhecimento mais elevado na sociedade. Aqueles indivíduos que possuem as maiores habilidades intelectuais e capacidade de identificar o bom e o belo, de saber distinguir o justo e o injusto, o certo e o errado. Então, esses indivíduos que passassem nesse teste aos 50 anos seriam os guardiões da cidade. Seriam os governantes. E Platão vai dizer, aí não tem boquinha. Aí ninguém chega por favor de ninguém. Aí ninguém chega enganando ninguém. Aí ninguém chega comprando voto de ninguém. Só chega a ser guardião da cidade aquele que durante uma vida inteira foi capaz de demonstrar a capacidade de mérito. Foi capaz de demonstrar a sua capacidade intelectual, o seu conhecimento e a sua retidão de ação, de atitude. Então, ninguém, para Platão, poderia ser governante da cidade antes dos 50 anos.
Apenas aos 50 anos alguém poderia ser governante e após demonstrar o seu completo mérito. E aí Platão diz, aí sim, aí você está sendo governado pelos melhores. Não tem perigo de você estar sendo governado aí pelos inferiores. O governo da cidade deve ser uma atividade destinada aos melhores, aos mais capazes. Se a cidade for governada pelos melhores, pelos mais capazes, pelos intelectuais, a cidade será melhor governada. Então, o que Platão propõe é um governo dos filósofos, em substituição ao governo de todos, que ele considera um regime falho, um regime fraco e um regime que, na verdade, é um engodo, né? Porque ele é fraco e não tem capacidade de estabelecer critérios de justiça e de felicidade. Que o bem comum, a política existe para garantir o bem comum e a felicidade das pessoas. Então Platão faz uma ácida crítica à democracia e propõe, né, Platão vai propor um modelo de sociedade, né, e aí é nesse modelo de sociedade de Platão que há também críticas ao pensamento platônico, né, porque esse governo dos sábios de Platão, esse governo dos melhores, dos mais capazes, da meritocracia, ele seria floreado aí com várias outras ideias de Platão, como por exemplo a ideia da eugenia. Platão defendia a eugenia, defendia que para preservar o melhoramento da raça dos cidadãos, aqueles indivíduos que tivessem deficiência mental ou física não poderiam procriar. E se nascessem crianças, ainda que de homens e mulheres sem deficiência, mas uma criança nascesse com alguma deficiência, essa criança deveria ser exterminada. Né? É a ideia de eugenia. A ideia, né, do grande pai, o Estado como grande pai. Eu vou voltar aqui porque isso é importante. Essa ideia de Platão, ela é interessante. Porque Platão diz o seguinte, a família é um mal. Por quê? Porque os homens devotam sentimento de gratidão e de afeição aos pais. E os pais devotam sentimento de afeição e de amor aos filhos. De modo que, se um filho comete um mal contra a cidade, a tendência da família é protegê-lo, ainda que contra o interesse do bem comum. Como é que se resolve isso? Se resolve isso não tendo família. E como é que não tem família? Não tem família quando todas as mulheres pertencem a todos os homens. Existe uma comunidade de esposas, de mulheres, de modo que é impossível para uma mulher identificar quem é o pai de seu filho. Já que, como ela pertencia a todos os homens, não é possível identificar quem é o pai biológico da criança daquela gestação. E aí, quando essa criança nascesse, a mulher a criaria em uma grande comunidade com todas as mães. Então, todos os homens seriam pais de todas as crianças e todas as mães seriam mães de todas as crianças. E todas as crianças seriam filhas do Estado. É o Estado que cuida, é o Estado que protege, é o Estado que dá a garantia da subsistência. Então, se é o Estado grande pai, as crianças devotam ao Estado o amor que devotariam aos pais. E a ideia de família diluída, aquele indivíduo que cometer atos atentatórios contra o interesse coletivo e ao bem comum, não encontrarão proteção por afeto e amor de família, já que essa está diluída na ideia de sociedade. Então, essa ideia do grande pai, o Estado como grande pai de Platão, é uma ideia forte, que se junta à ideia de república. Para Platão, não deveria haver, repare, as pessoas pensam que isso é uma ideia de Marx. Para Platão, não deveria ter propriedade privada. Platão diz o seguinte, o homem quase nunca, os homens, pela natureza humana, os homens quase nunca desejam algo até que seu vizinho possua. Então o homem é invejoso. E ele diz que o grande centro da discórdia humana é a propriedade privada. Então, se não houver propriedade privada, os homens não terão motivo para ter conflitos. De sorte que ele defende que todas as propriedades sejam propriedades do Estado, dadas em usufruto aos homens. Os homens podem usar,
mas ninguém é dono de nada. Ninguém sendo dono de nada, não haverá motivo para ninguém brigar pela posse de nada, né? Então, a ideia da coisa pública, de que tudo pertence a todos, é uma ideia forte no pensamento platônico, que ele, baseado na ideia do engodo sofista, como a gente já colocou aqui, ele rechaça a ideia de democracia, né? E parte para a ideia de meritocracia. É pela escola, é pela educação qualificada de todos os cidadãos, mas uma educação capaz de identificar as qualidades de cada um, a alma de cada um, as predeterminações de cada um, que nós teremos uma sociedade justa, com cada um cumprindo o seu papel na sociedade de acordo com a sua alma. E o cidadão justo é o cidadão que aceita o seu lugar na sociedade e age da melhor maneira possível no seu lugar, né? Então, Platão não só critica, como propõe um novo modelo de sociedade. E aí não foi também isento de críticas. E nós temos o principal e mais proeminente aluno de Platão, que é o Aristóteles, que também tem muitas críticas à democracia grega, conquanto não a rechace completamente, como o fez Platão, né? Aristóteles vai dizer que a virtude está no meio. Qualquer governo, desde que moderado, qualquer uma das formas autênticas ou constitucionais de governo, desde que moderada, pode ser uma boa forma de governo. É claro, lá no final, Aristóteles vai falar da sua predileção por uma delas, né? Nós vamos ver isso. Mas ele não não rechaça nenhuma das formas, desde que haja o que ele mais na frente vai chamar de prudência, de temperança, né? Porque quem é Aristóteles, né? Aristóteles é um herdeiro do pensamento platônico. Então, a ideia de que a sociedade é dividida entre o desejo de oprimir e o desejo de não ser oprimido, de que a política deve buscar o bem comum, deve buscar a felicidade, isso Aristóteles veio trazendo, herdando de Platão, né? E ele vai considerar fundamentalmente, Aristóteles vai considerar que a política é o espaço fundamental para a construção da cidade. Não é por outro motivo que o seu grande livro vai ser a Política, né? Que é a polis, a ciência que estuda a polis. Aristóteles vai atribuir esse nome política, né, de maneira mais específica pela primeira vez. Uma ciência cuja a sua finalidade e objeto exclusivo era estudar as coisas da cidade. A melhor forma de governar a cidade e de identificar o bom cidadão, né? A preocupação com a ética, a preocupação de que o cidadão bom e o bom cidadão são a mesma pessoa, eles coincidem, né? E aí Aristóteles vai trazer temas muito interessantes. O primeiro deles é a ideia do zoon politikon, né? Lá logo nos momentos iniciais da política, né, Aristóteles vai criar a tese, né, do zoon politikon, que vai dizer que o homem é um animal político. Ele vai dizer, primeira coisa, a cidade está na ordem da natureza, né? A cidade existe por natureza, ela não foi uma criação da sociedade, né? E os homens são por natureza animais políticos, porque eles são compelidos a viver em coletividade. O que torna o homem um ser mais elevado do que os outros seres é a sua capacidade de vida coletiva, é a sua capacidade de convivência harmônica em torno de uma cidade, de uma linguagem, em busca coletiva, consensuada do bem comum, por meio da construção de critérios éticos de conduta. Então, quando Aristóteles fala que o homem é um animal político, ele diz, aquele que não precisa dos outros homens para viver, ou é um deus ou é uma besta, mas não é um homem, porque todo homem precisa dos outros para viverem. Por isso que o homem é um animal político por natureza. Nesse sentido, quando ele fala que é um animal político por natureza, é no sentido de que o homem é um indivíduo, é um ser que precisa da convivência coletiva para se tornar homem. Senão ele é um deus ou uma
besta. Só que Aristóteles, ele é um pouco mais, digamos assim, cético do que Platão. Platão é o grande articulador do que nós chamamos de idealismo político. Platão pensa uma cidade ideal. Ele trabalha a política no campo das ideias, da idealidade, né, de como as coisas deveriam ser. Aristóteles está mais preocupado em estudar as coisas como elas são. Né? A gente vai ter aí dois grandes caminhos políticos que vão dividir a humanidade na discussão política até hoje. Né? O pensamento idealista e o pensamento pragmático. Né? Então, Aristóteles vai dizer, bicho, é difícil a política por causa da natureza humana também. O homem animal político tudo bem. Mas a maioria dos homens é formada por estúpidos e vagabundos naturais. Esse é um dos grandes problemas da política, é como lidar com isso. Como lidar com um grande contingente de indivíduos na sociedade que são estúpidos, que são vagabundos por natureza. Ele acreditava nessa predeterminação da alma humana. Por isso que ele acreditava na escravidão e na servidão. Aristóteles acreditava que a escravidão era legítima, porque ele diz que desde a hora do nascimento existiam alguns homens que já nasceram com a predeterminação, a sujeição. A alma deles foi predeterminada para a servidão, para servir, e que era melhor para esse homem viver sobre as ordens de um senhor do que estarem à deriva no mundo, porque à deriva eles não saberiam fazer nada, já que eles foram nascidos para servir. Né? E as companheiras que estiverem aí do outro lado da tela irão talvez ficar com um pouco de raiva de Aristóteles, porque Aristóteles não tinha uma visão muito positiva da mulher. Aliás, os gregos não tinham uma visão muito positiva da mulher. Se vocês quem não conhece, eu sugiro que escutem uma música de Chico Buarque chamada Mulheres de Atenas. Essa música é muito emblemática de qual era o papel da mulher na sociedade grega. A mulher não era considerada um ser nobre. Tanto que Aristóteles vai dizer, a mulher está para o homem, assim como o escravo está para o seu senhor, o trabalhador manual está para o mental, o bárbaro para o grego. A mulher é um homem inacabado, deixada um degrau inferior da escala da evolução. Para Aristóteles, a mulher era um homem incompleto, era um ser que tinha um degrau abaixo na escala da evolução. Tanto que ele vai dizer, essa frase é cruel. Ele vai dizer, a coragem do homem é demonstrada no comando, a da mulher na obediência. O silêncio é a glória da mulher. Já pensou? Que visão patriarcal e machista. Era o mundo grego. Aristóteles era um homem do seu tempo. Mais na frente, lá na teoria política contemporânea, a gente vai estudar um cara chamado Michel Maffezoli, que vai ter um livro chamado A Transfiguração do Político, e um dos capítulos é só sobre a ambiência. Ele vai dizer, ninguém escapa à ambiência do seu tempo. Uns até conseguem evoluir em algumas ideias, mas de alguma forma você é produto do momento que você vive. E aí Aristóteles vai fazer críticas ao pensamento de Platão, principalmente na ideia da propriedade privada, e na ideia da coisa pública, que Aristóteles vai dizer, bicho, aquilo que pertence ao maior número de pessoas é o que recebe a menor atenção. Se a coisa pertence a um homem, o homem cuida dela. Se uma coisa pertence a todos os homens, nenhum homem cuida dela. Então, a ideia de res pública de Platão começa a ser questionada por Aristóteles. E lá na frente nós vamos ver que Aristóteles faz uma defesa muito consistente da propriedade privada. Porque para Aristóteles, ao fim e ao cabo, a política nada mais é do que uma ciência que vai estudar de maneira geral as formas existentes e as formas ideais. Enquanto Platão estava preocupado com as formas ideais, Aristóteles está preocupado com as formas existentes, o que existe, precisa ser estudado, e as formas ideais também de governo. E seria papel da política para Aristóteles estudar e estabelecer as melhores formas de organizar qualquer tipo de Estado. Aristóteles era um sujeito conservador.
Ele acreditava que não deviam haver mudanças de leis com muitas constâncias. Porque ele disse que a obediência à lei advém do hábito. Né? E o hábito advém do conhecimento, da repetição. Então, se você está constantemente mudando leis, as pessoas perdem o referencial, não sabem o que é que devem seguir, ficam confusas. Então, quanto menos você mudar a lei para Aristóteles, melhor seria. Né? E aí ele defende claramente a propriedade privada. Né? Ele diz, vamos lá, porque aqui é interessante, fala de Aristóteles. Ele diz, os males existentes que dizem ser causados pela propriedade privada são causadas por outra fonte completamente diferente. A maldade da natureza humana. Repare aí, né? Ele retira da propriedade privada, mas a propriedade privada em si não é mal nenhum. O mal está na natureza humana. É como o homem lida com a propriedade que provoca as principais questões. Né? Aí é importante também a gente ver o que Aristóteles fala da educação. Né? Porque aí é aquela coisa, você tem coisas que você não concorda, mas tem coisas que são extremamente avançadas para o seu tempo. Que o que é que Aristóteles vai dizer? Pensando ou sendo herdeiro do pensamento platônico. Só um sistema de escolas estatal pode conseguir a unidade social em meio a uma heterogeneidade étnica. O Estado é uma pluralidade que tem que ser transformada em unidade e uma comunidade pela educação. Ele aposta fundamentalmente na educação. E aí, para a gente chegar no cerne do pensamento político de Aristóteles, a gente tem que falar das formas de governo. Né? A teoria das formas de governo de Aristóteles é muito conhecida, né? Porque ele fala dos governos constitucionais ou formas autênticas ou legítimas de governo, e ele fala dos governos despóticos, né? Que são as formas degeneradas de governo. E diz Aristóteles, né? As formas constitucionais, elas têm algo em comum. Qual é? É porque elas, cada um ao seu modo, objetivam o bem comum. Quais são elas? A monarquia, a aristocracia e a democracia moderada. Democracia per uno mucho, né? Uma democracia moderada. Enquanto os governos despóticos, eles objetivam apenas o bem da classe dominante, da classe que está no poder. E seriam eles a tirania, a oligarquia e a democracia extremada, que ele também chama de demagogia ou governo da plebe. Né? Então, Aristóteles vai dizer, se não tiver cuidado, se não tiver temperança, se não for trabalhado o elemento ético para que o homem haja com prudência na busca do bem comum, a monarquia se degenera em tirania, a aristocracia se degenera em oligarquia e a democracia moderada se degenera em democracia extremada ou demagogia, que é o governo da plebe, que ele considera, assim como Platão, também uma forma degenerada, uma má forma de governo. Ele entende que pode haver ali uma democracia moderada, né, com a participação razoável, mediana da população. Né? E ele vai dizer, o que é o bom governo então para Aristóteles? Vamos lá. O que é que nós vamos considerar bom governo? O bom governo é o governo das leis, orientado pela razão sem paixão e voltado para a realização do bem comum, que é a felicidade. A boa conduta, que é a ética, é obtida quando há uma adequação entre meios e fins pela prudente escolha dos meios necessários para o alcance dos objetivos teleológicos da praxe. Aristóteles começa a escrever a política pensando na realidade. A política é uma ciência do real, da realidade, da praxe, da objetividade. E aí ele se distancia mais uma vez de Platão. Só que aí ele vai colocar a ideia da lógica da disputa pelo poder. Né? E ele diz, a luta política polariza-se a partir de duas reivindicações centrais do poder. O interesse das elites econômicas e o bem-estar de um número maior possível de pessoas. É esse equilíbrio entre como
o governo trata o interesse da elite e o interesse da plebe, das massas, que vai definir se esse governo é bom ou se esse governo é ruim. Não é se ele é monarquia, se ele é aristocracia ou se ele é democracia que vai dizer isso. Qualquer um desses três governos pode chegar a esse fim. Mas, ao fim e ao cabo, ele dá a opiniãozinha dele. Ó. Que é melhor, então? Monarquia, democracia ou aristocracia? Ele já acha a democracia desses aí o menos aconselhável. Mas ele vai fazer uma definição entre democracia e aristocracia, inclinando-se por um deles. Não é? Ele diz que a democracia é, de modo geral, inferior à aristocracia, pois está baseada na falsa ideia de igualdade. O resultado é que a qualidade é sacrificada em nome da quantidade. Tendo em vista que o povo é facilmente enganado e é muito vulnerável quanto aos seus pontos de vista, a eleição deveria ser restrita aos inteligentes. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Aristóteles voltando ao seu mestre Platão. Ele não é tão radical com relação a Platão, ele não propõe eugenia, ele não propõe governo dos sábios, ele não propõe o Estado, o grande pai, ele não propõe o Estado, o fim da propriedade privada, mas ele diz que uma democracia moderada seria aquela na qual apenas os iniciados na arte da política, do conhecimento e do saber pudessem emitir as suas opiniões, que todos, isso não está à disposição de todos. Porque aí nós temos a seguinte questão: a nossa democracia hoje é uma democracia que se aproxima da crítica de Platão? É uma democracia que está degenerada, como pensaria Aristóteles, por conta da morte da ideia do bem comum e da prevalência do interesse das classes econômicas dominantes, das classes políticas dominantes, em detrimento da vontade da plebe, em detrimento da vontade da massa? Afinal de contas, o povo, as pessoas em geral, estão facilmente suscetíveis a serem enganadas, a serem ludibriadas e imaginarem que, dando o voto em determinada pessoa que conseguiu convencê-las pelo discurso, estão realizando a sua vontade pessoal, quando na verdade a vontade pode ser a vontade de outros grupos que são antagônicos a ela. Então, o mundo grego, a crítica de Platão e Aristóteles à democracia, pode nos trazer também algumas reflexões sobre o nosso momento atual. Claro, Platão fez críticas ferozes e consistentes à democracia, mas a solução que deu a isso foi a morte da democracia. Aristóteles fala de uma democracia moderada. E nós? Se a nossa democracia tem falhas, se tem ou não, vocês é que vão dizer. E se tem, qual é a solução? Exterminar a democracia ou construir os elementos necessários para ajustá-la ao nosso interesse cidadão? Qual é a nossa proposta para a revisão da nossa democracia? Ok? Então, tem lá um texto muito interessante no nosso material, que é um texto chamado Idiotas e Demagogos. E tem outro texto também muito interessante, chamado Precisa-se de Matéria-Prima para se construir um país. Vejam lá esses textos, que a gente vai começar os nossos debates presenciais lá na nossa sala virtual. Ok, gente? Forte abraço a todos e todas. Até a próxima.